Olá pessoal, tudo bem? Canal Amor e Paz aqui de volta, né? Vídeos novos aí para vocês. Se inscreva lá no canal, dê o like, né? Ative o sininho para vocês receberem conteúdo novo a cada dia, tá bom? Hoje nós vamos falar de uma passagem bíblica muito importante, né? Que fala aqui sobre Amazias, quando assume o reinado, né? De Jerusalém e ele acaba mandando matar o rei para poder assumir o trono. E fica a relação, né? Deve matar os filhos do rei, aqueles que sucedem o rei, aniquilar toda aquela geração, né? Então tá aí Deus fala assim para Amazias: veja bem, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada homem morrerá pelo seu próprio pecado. Bom, é uma passagem muito interessante que está aqui em Crônicas 24, 27, quem quiser puder acompanhar, tá? Versículo 25. Por que eu trouxe essa passagem bíblica aqui para vocês, para a gente falar e bater um papo sobre isso aqui, né? Porque hoje a gente está vivendo um mundo complicado, né? Um mundo violento, um mundo materialista, um mundo baseado em situações que eu diria, né, muito delicadas e complicadas para a evolução do jovem, da criança, né? O adulto que passa aí de 50 anos de idade ainda tem um conservadorismo e alguma base, né, cultural e social a qual ele segue. Mas o jovem hoje está se prevalecendo muito pelas questões, né, digitais, internet, sites e tudo. E isso acaba influenciando no dia a dia do crescimento dessa criança, desse jovem, até mesmo desse adulto novo. E aí rotula, né? As mídias digitais acabam rotulando aí essas pessoas que virão daqui a 20 anos, né? Qual o adulto que terá aqui na humanidade daqui a 20 anos com essa tecnologia digital, onde o jovem tem acesso a tudo, né? E a tudo que eu digo, tudo mesmo, coisas boas e coisas ruins. Como é que fica essa relação, né? Então, essa passagem bíblica aqui que eu li para vocês agora pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Por quê? O jovem hoje, né, a grande maioria, não estou aqui generalizando, né, mas a grande maioria dos jovens aí vivem uma situação de vida um pouco melhor do que o jovem que viveu na década de 80 e 90, né, que não tinha muito acesso à internet, ou quase nenhum, né? Então, a sociedade como um todo acaba impulsionando, né, para que você tome um determinado caminho e rumo na sua vida. E eu trago isso aqui hoje como fato muito importante, a questão material, a vaidade, né? O que nos espera lá na frente, né? Coisas melhores, coisas piores. E com essa passagem bíblica a gente observa aqui, né, que Ezequias acaba executando o rei, né, de Jerusalém, e Deus diz para ele que os filhos não deverão pagar pelo pecado dos pais e os pais não deverão pagar pelo pecado dos filhos. Em algum vídeo aqui do canal eu já falei sobre isso, até mesmo sobre essa passagem, mas voltado para uma realidade totalmente diferente. Hoje eu quero falar sobre essa condição, mas voltada para o materialismo, né? O que você está construindo para você? O que você pretende, né, para você no teu futuro bem próximo? Você que tem 40 anos, né? Bom, onde você pretende estar quando você tiver com 60, aquele que tem 30, onde pretende estar quando tiver com 80, e assim sucessivamente, né? Eu costumo, e sou um pouco chato, falo sempre da semente aqui, né? A lei da semeadura, a gente é aquilo que a gente planta, né? E isso é algo natural da vida. Então, assim, eu vejo muita gente hoje focada no materialismo, né? E muitas das coisas levando para o lado uníssono, pessoal de cada um, sem ter aquele compartilhamento e aquele calor humano, o amor com o próximo, né? O dia a dia. E o que tudo isso tem a ver em você culpar teu pai ou tua mãe ou sua mãe lhe culpar por conta de tudo isso, né? É muita coisa, porque, na verdade, o que acontece? Cada um é responsável pelos seus próprios atos, né? E muitas das vezes o jovem que lá no futuro às vezes acha que tem um problema de depressão e acaba culpando o pai por uma falta de carinho, né, uma falta de amor,
uma falta de sensibilidade, e atos como esse dentro da família vão interferir totalmente no desenvolvimento, né, intelectual de cada pessoa. Não só essa questão moralista, né, não só essa questão, né, como eu vou dizer para vocês aqui, discriminatória, né, com relação a tudo, com relação a sexo, com relação à religião, política, até time de futebol, né? Isso não é salutar. É salutar que você deixe realmente o seu filho tomar a decisão que ele quer tomar na vida dele, desde que esteja alicerçada nos conhecimentos e na cultura e na sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso, com a sociedade? É aquilo que ele aprendeu no colégio, é aquilo que ele aprendeu na escola, é aquilo que ele aprendeu com você como pai, com você como mãe. Então, deixar o seu filho tomar uma decisão sem você saber quem você foi para ele no passado é muito, muito importante, porque às vezes ele pode tomar uma decisão errada na vida e vai te culpar pelo resto da vida. Então, a orientação dos pais com relação aos filhos é algo fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, né? Ah, mas, poxa, Marcelo, mas em via de regra isso não acontece, eu fiz isso pelo meu filho, aquilo, e olha o que ele se tornou. Sim, eu acredito muito que, né, isso aí, na verdade, não é 100% dos casos, mas eu digo que 70% a 80% dos casos, isso aí já foi comprovado estatisticamente, que quando um pai e uma mãe dá bastante amor ao seu filho, está ali próximo, orienta, chama atenção quando tem que chamar atenção, dá uma leve palmada para corrigir um ato que não é legal, não deixe o seu filho chegar em casa com algo que não pertence àquela residência, sem que você pergunte o que é, de onde veio, como ele conseguiu aquilo. E se ele não te explica, você, não, vamos lá que eu quero saber o que está acontecendo. Então, se você alimenta pequenas coisas como essa, seu filho chegar em casa, por exemplo, com um tênis bonito, que não foi você que comprou, não foi uma tia, um tio ou alguém que deu, né? E você finge que nem viu e está tudo certo, né? Depois ele chega com o celular, automaticamente ele chega com uma mochila e etc e tal, e quando você vê lá na frente com 18, 19 anos, você descobre coisas ruins com relação ao seu filho, e aí você quer chamar a atenção e quer corrigir, né? E aí é essa relação da Bíblia que está aqui. Até que ponto o pai deve pagar pelos filhos e os filhos devem pagar pelo pai, né? Até o ponto em que você, como pai ou mãe, não foi suficientemente necessário para estruturar o crescimento intelectual, social e cultural do seu filho. Então nós devemos dar a eles o mínimo possível de condição de entender o que está certo, o que está errado, aonde eu devo pisar, onde eu não devo pisar, o caminho é esse, o caminho é aquele, o que é isso que você trouxe em casa que está errado, isso não é seu, né? Você fez uma grosseria para um coleguinha de escola, para uma professora, para um amigo. Então toda correção dentro da sua casa, ela é fundamental. E eu não estou falando aqui só do pai e da mãe, não, eu falo também do filho também. O filho também tem função e papel importante dentro da família, porque quando ele compreende que o pai dele não tem condições de doar a ele ou dar a ele aquilo que ele sempre quis, um tênis novo, um celular moderno, ele tem que ter capacitância de compreender e entender que o padrão familiar dele é aquele e que ele tem que entender que se ele quiser algo melhor, ele tem que trabalhar, estudar, se formar para conquistar aquilo que é dele. Assim aconteceu comigo e assim acontece com todo jovem hoje da sociedade brasileira, né, que tem um entendimento de que os pais trabalham muito, batalham muito e estão ali para tentar ajudar e dar o melhor para seus filhos. O objetivo dessa passagem bíblica aqui é trazer para você o quê? Qual a essência de toda essa conversa? É mostrar para você que se você não deu condições, né, seja para um filho, para uma esposa, para um amigo, para um colega, será que você tem mesmo o direito de cobrar alguma coisa dessas pessoas? Né? Reflita aí, tem o direito? Se você não deu estrutura suficiente para que a pessoa pudesse se desenvolver intelectualmente, ou socialmente, ou culturalmente, será que você tem o direito de cobrar alguma coisa? Né? Então, fica aí esse questionamento dentro de vocês. Eu tenho o meu pensamento, eu sei até onde eu devo chegar com minhas cobranças, mas eu também sei onde estão os meus defeitos. Né? Eu não posso fazer, por exemplo, eu tenho meu filho, a minha esposa, com que o meu filho pague por algo que eu tenha cometido de errado. Né? Eu fui lá, comprei um carro financiado, sem ter condições nenhuma de pagar o financiamento,
e o meu filho ganha bem, trabalha numa grande empresa, achando que se o dia que eu não conseguir pagar, o meu filho vai pagar. Isso está totalmente errado, né? Até mesmo porque ele fez o patamar dele, construiu a estrutura dele de vida e ele tem os compromissos dele. Então eu não posso contar que o meu filho possa, né, ter a obrigação de arcar com as minhas despesas. Agora, olha como é que a situação muda de cenário. É a mesma situação. Eu quero comprar um carro, meu carro está velho, eu preciso substituir, falo com a minha família, reúno meu filho, olha, eu vou ficar um pouco apertado porque eu preciso trocar esse carro aqui, mas o valor do carro financiado não está cabendo no meu orçamento. Será, meu filho, que você pode me ajudar com alguma importância? Ou até quanto você pode me ajudar, né? Minha esposa, até quanto você pode me ajudar? Eu não posso tomar uma atitude precipitada, né, fazer um financiamento achando que o meu filho ganha bem, minha esposa ganha bem, e que se der qualquer problema eles vão ser obrigados a arcar com essas consequências, né? E não é assim que funciona. Então não estou falando só disso, eu estou falando de situações de um modo geral dentro da família, né? Que tem muito pai, tem muita mãe, tem muito filho, né? Que o meu pai ganha bem, não tem problema, eu vou lá, compro, se der ruim ele paga, né? E até onde vai esse comprometimento do pai para com o filho e do filho para com o pai? Se o filho está agindo dessa forma, é porque realmente tem algo de errado, né? O pai deve ter ensinado de forma equívoca a relação vida, ser humano, materialismo, né? E etc e tal. Esse é um dos pontos que eu queria falar sobre essa passagem bíblica. E o outro ponto, quando eu comecei a falar aqui nesse início de vídeo, né, falando sobre a questão de quanto tempo a gente vai durar, né? Eu vou viver 100 anos, eu vou viver 150 anos. É balela falar sobre isso, porque a média do brasileiro aí está estimada agora aumentou um pouco, né? 75, 80 anos, né? Tem gente que chega a 90, amém, graças a Deus, mas a média é 75, 80. Então, para que você viver uma vida egoísta, né? Para que você viver uma vida sem compartilhamento, guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro, e aí lá na frente você vai gastar o seu dinheiro com remédio para tentar recuperar a saúde que você já não consegue mais. Então, viva o hoje, aproveite o agora. Não estou dizendo você gastar tudo, não ter nada, assim, não é isso. Eu estou dizendo, se você tem condições de fazer uma viagem, faça. Se você tem condições de oferecer para o seu filho uma viagem, sabe, num final de semana bacana com ele, faça, vá com ele. Se você não tem condições disso, tem condições só de ir ali, né, na Quinta da Boa Vista, no zoológico, que é um passeio que eu acho que ainda é conveniente para quem realmente não tem muitas posses e é um excelente passeio, faça, não deixe de fazer, né? Não deixe de viver com seu filho coisas importantes, não deixe de viver com o seu pai coisas importantes, não deixe de viver com a sua esposa, namorada e etc e tal, porque o tempo passa num piscar de olhos, né? E depois a gente vai querer culpar a vida, né? E aí está dentro do que eu falei aqui na Bíblia, por oportunidades que não chegaram, né? Faça valer, faça a sua oportunidade. Se você não tem condições de ir a Orlando, na Disney, mas você tem condições de fazer um passeio perto da sua casa, com a sua namorada, com seu filho, com a sua esposa, né? Seja feliz com aquilo que você tem. Esteja conformado com aquilo que você tem. Não coloque culpa em Deus pelo fato da tua vida, né, não ter sido afortunada. De repente você acha assim, poxa, eu vejo fulano de tal, né, nunca batalhou direito e tal, aí foi lá, jogou na loteria, não sei, ganhou, ficou milionário. É injusto? Não, não é injusto, ele jogou, né? Só ganha quem joga. E assim você pode fazer a mesma coisa também. Mas você não deve ficar, né, com esse sentimento ruim dentro de você, achando que Deus coloca tudo para você mais difícil do que para os outros. A grama do vizinho sempre está mais verde do que a sua, né? Vamos viver diante daquilo que nós temos. Vamos ser felizes com aquilo que nós temos, porque a felicidade, ela não está somente expressa em relações materiais, mas é dentro de você. Se você é uma pessoa alegre, feliz, conformada com Deus, com aquilo que lhe foi oferecido, e você estudou muito, batalhou muito, fez até às vezes um mestrado, um doutorado, mas mesmo assim ainda não conseguiu o sonho da casa própria, está batalhando ainda, agradeça a Deus pelo que você tem. Mas o outro ali não fez nem o segundo grau, o cara tem um restaurante, está rico. Os caminhos são assim, né? Aquilo que lhe foi guardado, lhe é dado. Aquilo que você busca, lhe é oferecido.
no tempo e na hora exata, segundo as leis de Deus. Então, não blasfeme, não reclame do nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus, pela condição em que você vive hoje, tá? Não devemos matar o pai ou a mãe por uma culpabilidade de um filho ou de um irmão. Devemos viver a nossa vida, devemos ser felizes, agradecer a todo dia, né, aquilo que Deus nos ofereceu, o pão de cada dia, o alimento dentro de casa, o nosso emprego, o nosso trabalho. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é motivo de muita depressão em grandes famílias que estão por aí. Às vezes a pessoa entra em depressão porque um irmão é bem sucedido financeiramente e o outro não conseguiu muita coisa. Mas e aí? Ele é teu irmão, né? Será que merece você ter um sentimento como esse? Porque ele pôde, porque eu não posso? Reveja os seus conceitos, reveja realmente se o que você recebeu, né, se você utilizou com sabedoria, se o que o seu pai lhe ensinou, provavelmente ensinou ao outro irmão, porque um chegou e o outro não chegou. Às vezes o tempo é assim, às vezes eu usei com sabedoria, mas o meu caminho foi um, o dele foi outro. Então não leve isso para o coração, procura ser feliz. Se você tem um Fusca, né, seja feliz com o seu Fusca e agradeça a Deus. Se você tem uma BMW ou uma Mercedes, seja feliz com ela também. Não é pecado nenhum ter dinheiro. Né? Pecado é você ter dinheiro, não ajudar o próximo, né? E viver e prevalecer em cima da preponderância, do orgulho, humilhando as pessoas. Né? Então devemos ser felizes com aquilo que nós temos, procurar o alicerce em Cristo, entregar a nossa vida para Ele, dobrar nosso joelho para Ele e agradecer por tudo que temos. É isso, pessoal, tá bom? Deixo aqui esse recado para vocês hoje, né? E até o próximo vídeo. Vamos para a nossa oração de encerramento, tá bom? Senhor, obrigado a cada dia pelo alimento que contém as nossas mesas do mundo todo, que nunca falte o alimento na mesa de nenhum cidadão, de nenhum ser humano, e que nós possamos ter a consciência de agradecer a Ti, Senhor, pela oportunidade do nosso trabalho, do nosso emprego, seja o nosso salário grandioso, ou pequeno, ou até mesmo minúsculo, mas ainda assim é o suficiente para que todos possam sobreviver com sabedoria. E que aqueles que não têm como sobreviver, não têm meio de subsistência, possam ser ajudados por aqueles que têm um pouquinho mais. Amém. Obrigado, gente. Tá? Se inscreva no canal, você que está chegando agora, dê o like lá, dê o joinha, você que está assistindo meus vídeos aí, compartilhe com outros amigos, fazer com que esses vídeos possam chegar aí, né, em muitas outras pessoas que estejam precisando de uma palavra de conforto, tá bom? Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe sempre vocês.